Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente extraordinário dia 1 de dezembro de 2014. O senhor secretário fará a leitura da ata extraordinária, realizada no dia 24 de novembro de 2014. Ata da sessão ordinária realizada no dia 24 de novembro de 2014. No 24º dia do mês de novembro do ano de 2014, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Gabani, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, a qual foi presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gabani. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 17, que é discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidade de votos. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras: veto do Executivo ao projeto número 33, que regulamenta a denominação e a alteração da denominação de vias, lagradouros e próprios municipais e da outras providências. Projeto de lei número 35 do Executivo, instituindo o Dia da Bíblia no município e da outras providências. Projeto de lei número 36 do Executivo, criando 2 vagas para o cargo de oficial administrativo no quadro permanente de servidores públicos municipal. Projeto de lei número 37 do vereador Júlio César Sais, denominando Rua Antônio Azevedo, via pública que faz divisa com o residencial Azevedo. Acatando o disposto no parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, o senhor presidente colocou o pedido de urgência para a tramitação da propositura em votação, sendo o mesmo aprovado. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura das seguintes proposituras. Indicação número 67 da vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso, reiterando o solicitado na indicação número 117 de 20 de setembro de 2013 e solicitando ainda que nesse processo de revitalização da Praça Trajano Maciel seja implantada uma academia ao ar livre. Indicação número 68 do vereador Norberto José Gabani, solicitando a ampliação da licença paternidade de 5 para 15 dias. Amparado no disposto no artigo 61 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, o requerimento número 23 da vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso, solicitando providências no sentido de intimar os proprietários de terrenos baldio a construção de muro e a limpeza periódica dos mesmos, que, colocado em votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovado por unanimidade de votos. Nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 34, que institui no município de Macatuba a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, colocadas em votação nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, a propositura foi aprovada por 8 votos favoráveis dos vereadores Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Norberto José Gabani, Ricardo Genovez, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. E 2 votos contrários dos vereadores Marcos Rogério Soares de Góes e Ruth Braga Jordão. O senhor presidente convocou a todos para participar
no dia 28 de novembro, sexta-feira, às 18 horas, na Sala Augusto Daré, para audiência pública para apreciação do projeto de lei número 32 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2015. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Projeto de lei número 38 do Executivo. Inclui no calendário de oficial de eventos do município de Macatuba a festa do Peão de Boiadeiro e da outras providências. Projeto de lei número 38, 2014, inclui no calendário oficial de eventos do município de Macatuba a festa do Peão de Boiadeiro e da outra providência. Artigo 1º. Fica oficializado no âmbito deste município a festa do Peão de Boiadeiro de Macatuba sem prejuízo e com obediência à lei estadual número 13.861, de 9 de dezembro de 2009. Parágrafo 1º. O evento que trata o caput deste artigo ocorrerá anualmente no mês de setembro. Parágrafo 2º. A comissão organizadora do evento se encarregará de comunicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, no mês anterior à sua realização, o rol de providências a serem adotadas. Artigo 2º. O evento de que trata esta lei passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Macatuba. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrá por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Macatuba, 21 de novembro de 2014, Tarcísio Mateus Abel, prefeito municipal. Exposição de motivo. Senhores vereadores, desde a fundação do município de Macatuba há 114 anos, tradicionalizou-se as montarias em cavalos como parte da cultura fundamental do nosso povo e que atrai cavaleiros e públicos em geral de vários municípios vizinhos para assistirem às manobras e habilidades daqueles pioneiros domadores. A partir daí, nossa cidade ficou popularmente conhecida por esta característica. Na gestão do então senhor prefeito Fernando Valese Filho, aconteceu a primeira festa do Peão de Boiadeiro de Macatuba, sendo comemorado pelos munícipes, à época, com muita alegria. Já naquele tempo, a festa do Peão era uma realização da Prefeitura Municipal de Macatuba com objetivos de promover o lazer para toda a população, criar um ambiente propício e confraternização familiar e estimular o desenvolvimento sociocultural e turismo do município. Ano a ano, edição a edição, a festa popular foi ganhando peso e importância junto à população local e regional. Neste tempo, consolidou-se como grande evento de lazer e cultura popular, oportunidade ímpar para a exploração do potencial turístico comercial do município, ocasião em que se expõe a pujança de nossa economia, entre outros fatores não menos importantes. O fortalecimento da festa esteve sempre intrinsecamente associada ao original àquele povoado. Hoje, nossa gloriosa Macatuba, as montarias respeitando devidamente todos os cuidados com os animais. Nem o passar dos anos, nem a chegada de modernidade, nem as inovações implementadas ao longo do tempo, nem o crescimento de nossa festa do Peão de Boiadeiro rompeu esses profundos laços culturais entre nossos antepassados e a população atual. Por todos esses motivos expostos e para fins de regulamentação legal das festividades, torna-se necessária a aprovação desse projeto de lei que apresentamos às vossas excelências para apreciação. Macatuba, 21 de novembro de 2014, Tarcísio Mateus Abel, prefeito municipal.
Projeto de Lei número 39, do Executivo. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Macatuba a dramatização Paixão de Cristo e da outras providências. Projeto de Lei número 39, 2014, inclui no calendário oficial de eventos do município de Macatuba a dramatização da Paixão de Cristo e da outras providências. Artigo 1º. Fica oficializada no âmbito do município de Macatuba a dramatização da Paixão de Cristo, espetáculo teatral que ocorre anualmente ao ar livre, partindo da Praça Santo Antônio, percorrendo o trajeto por várias ruas dessa cidade e encerrando-se no Clube Esportivo Cultural de Macatuba, o SEC. Parágrafo 1º. O evento que trata o caput deste artigo acontecerá na sexta-feira da Paixão ou no domingo que a antecede, também chamado Domingo de Ramos. Parágrafo 2º. A entidade organizadora do evento se encarregará de comunicar ao poder público no mês anterior à sua realização o rol de providências a serem adotados. Artigo 2º. O evento em que trata esta lei passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Macatuba. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Macatuba, 21 de novembro de 2014. Tarcísio Mateus Abel, prefeito municipal. Exposição de motivo. Senhores vereadores, a dramatização da Paixão de Cristo é um espetáculo teatral que acontece anualmente em nosso município de inestimáveis valores tradicionais e cultural religioso, tendo alcançando já a sua 44ª edição. Idealizado pelo padre José Corsini no início dos anos 70, com participação importante de membros notáveis da comunidade macatubense, e a encenação ao ar livre é atração consolidada ao longo das últimas 4 décadas para todos que professam a fé cristã, revivendo a memória do Calvário de Jesus Cristo, desde o mais conhecido julgamento da história da humanidade até o momento de sua morte e ressurreição. O tradicional evento em nossa cidade é também atração para aqueles que, mesmo não profetizando a fé cristã, apreciam assistir ao espetáculo performático realizado pelo corpo de atores e atrizes amadores de nossa comunidade que se devotam e se esmeram na interpretação das personagens bíblicos históricos. Em um momento de arte que comove enormemente aos milhares de espectadores. É apropriado ressaltar 2 características especiais da dramatização da Paixão de Cristo em Macatuba. A. O grupo teatral atua voluntariamente. E B. O espetáculo reúne milhares de espectadores, vindo de diversas cidades da região no ano de 2014, atraindo inclusive a atenção e a cobertura jornalística por veículos regionais de comunicação. O presente projeto de lei visa oficializar eventos tradicionais e de grande interesse cultural, histórico e turísticos para nosso município, já consolidado com uma superprodução dramática de alcance macro-regional. Portanto, faz-se justo incluir a dramatização da Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos do município de Macatuba, por se tratar de assunto de interesse público, razão pelo qual apresentamos este projeto de lei e pedimos aos nobres parlamentares a aprovação da matéria. Macatuba, 21 de novembro de 2014, Tarcísio Mateus Abel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 40, do Executivo. Dispõe sobre a regularização das alienações ou concessões de imóvel público realizada e da outras providências. Projeto de Lei número 40, de 2014, dispõe sobre a regularização das alienações ou concessões de imóveis públicos realizado e da outras providências. Faço saber a todos os habitantes do município de Macatuba que a Câmara de Vereadores aprovou e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, dos objetivos. Artigo 1º. O objetivo da realização das alienações ou concessões de imóveis públicos realizados são os estímulos ao desenvolvimento local
com vistas especialmente a: inciso 1º, manter a validade do parque industrial do município, adequando-o às necessidades socioeconômicas da região, do estado e do país, bem assim visando o aumentar o nível de investimento indispensável ao desenvolvimento. Inciso 2º, promover o aumento dos empregos formais no município e garantir a oferta de empregos condizente com o crescimento da população. Inciso 3º, compatibilizar o desenvolvimento empresarial com a melhoria de condições de vida da população e preservação do meio ambiente. Inciso 4º, criar condições dentro das possibilidades municipais para que os estabelecimentos produzam, absorvam e difundam inovações e modernizações. Inciso 5º, dar a oportunidade para que as empresas se adequem às novas exigências, tornando as áreas mais produtivas e garantindo ao seu efeito propósito. Capítulo 2º, da regularização. Artigo 2º, para fins de unificar do procedimento de regularização da situação das empresas que já ocupam imóveis municipais, o chefe do Poder Executivo fica autorizado, no prazo de 12 meses a contar da publicação desta lei, a firmar novos contratos com as mesmas, pelo prazo máximo de 5 anos. Parágrafo 1º. O prazo de 5 anos poderá ser prorrogado por igual período, a critério da atualidade e conveniência pública, desde que o beneficiado esteja cumprindo com seus deveres e obrigações. Parágrafo 2º. O prazo de 12 meses que se refere o caput desse artigo não poderá ser prorrogado. Parágrafo 3º. As medidas previstas no caput em razão ao notório interesse público de manutenção das empresas já instaladas no local poderá ser realizado nos termos do artigo 100, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 4º. Também fica autorizado a prorrogação dos contratos dos ocupantes do condomínio empresarial pelo mesmo prazo de 5 anos, igualmente prorrogáveis por mais 5 anos. Capítulo 3º, dos requisitos. Artigo 3º. Sem prejuízo de exigências já existentes, os efeitos desta lei, condicionados ao cumprimento pelos beneficiados dos seguintes requisitos mínimos obrigatórios. Primeiro, no caso de terreno, iniciar as obras civis em prazo não superior a 90 dias da assinatura do contrato e concluir a construção no prazo máximo de até 12 meses da assinatura do contrato, considerando parte do empreendimento a ser definido em lei específica da concessão do imóvel. Segundo, no caso de terreno, a obrigação de iniciar as atividades da empresa no prazo máximo de 15 meses a contar da assinatura do contrato. Nos demais casos, obrigações de iniciar as atividades da empresa no prazo máximo de 3 meses a contar da assinatura do contrato. Inciso 3º. Obrigação de manter inalterada a atividade, fim do empreendimento, salvo na hipótese de alteração previamente autorizada pelo Poder Executivo Municipal, desde que previamente requerida pelo interessado. Inciso 4º. Geração mínima de emprego, observando o seguinte critério em relação à área alienada ou concedida. A. 400 metros quadrados, 3 empregos formais, desconsiderando o próprio beneficiário. B. Acima de 450 metros quadrados, acréscimo de 2 empregos formais a cada 450 metros quadrados ou fração. Declaração de que o imóvel se prestará exclusivamente aos fins previstos nesta lei em qualquer hipótese. Inciso 6º. Declaração de que, se ocorrer alienação ou transferência a terceiro, obrigatoriamente constatará no título que o terceiro se obriga a desenvolver no local atividades compatíveis, caracterizando-se subrogação em todos os deveres e obrigações, e que o mesmo se aplica em caso de novas alienações ou transferências. Inciso
Sétimo, obrigação de manter de maneira ininterrupta a atividade industrial declarada perante o município, sujeito à retomada imediata em caso de descumprimento. Inciso 8º. Toda obra, ou seja, construção, ampliação, reforma, deverá ser previamente analisada e autorizado pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Macatuba, sem prejuízo de outra legislação adequada pertinente sob a supervisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Inciso 9º. O beneficiário deverá se comprometer a realizar construção no mínimo de 20% da área concedida. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nessa lei, considera-se início da obra o levantamento de alicerce e, considerando-se conclusão da obra, o parecer emitido sentido pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Macatuba. Capítulo 4º do descumprimento. Artigo 4º. Caso haja qualquer descumprimento pelo beneficiário, ocorrerá a revisão contratual. E, se for o caso do domínio imediato do imóvel, mesmo após já ter sido outorgada a escritura. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, deverá ocorrer a imediata devolução do imóvel ao município, sem direito de qualquer indenização ou beneficiário, inclusive pelas concessões e benfeitorias por estes realizados, que passarão a pertencer ao patrimônio público, independente de interposição judicial ou extrajudicial, devendo constar no caput desse artigo, na lei de concessão, no contrato administrativo e na escritura. Parágrafo 2º. Os terrenos, lotes e próprios municipais não poderão ser dados com alienação e garantia até no término de todas as exigências, doação definitivas mediante documento formal, atestando o cumprimento das exigências previstas na lei. Parágrafo 3º. No caso do descumprimento, ensejará a responsabilidade em favor do município, englobando as respectivas benfeitorias, acessões e outros melhoramentos eventualmente realizados. Parágrafo 4º. No caso de resolvibilidade, o beneficiário não terá direito a qualquer indenização, retenção ou levantamento de benfeitorias, acessões e outras espécies de melhoramento, que reverterão de pleno direito ao patrimônio público municipal juntamente com o imóvel. Capítulo 5º da Escritura. Artigo 5º. As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de decorrência de direito real de uso com promessa de doação e demais encargos, inclusive o recolhimento de impostos sobre transmissões de bens imóveis e direitos a eles relativos, correrão por conta exclusivamente do outorgado beneficiário. Capítulo 6º do incentivo. Artigo 6º. Poderão ainda ter outros benefícios especiais a serem definidos em lei às empresas. Inciso 1º. Que assegure a instalação e afetivos funcionamentais de creches pré-escolas para seus empregados. Inciso 2º. Assegura aumento de empregos diretos em números não inferior a 30. Inciso 3º. Assegurarem aproveitamento de mão de obra de deficientes físicos e mentais, bem como de menores aprendizes do programa de qualificação de estagiários e de detentos ou ingressos de cárceres, sob orientação especializadas a cada caso e nos termos de convênios firmados com entidades assistenciais. Inciso 4º. Observar mão de obra qualificada ou advindo do Centro Municipal Profissionalizante Pedrina de Toledo César, CEMP. Capítulo 7º da Prestação de Contas. Artigo 7º. Os beneficiados pelo presente lei comprovarão anualmente até o prazo de 31 de janeiro, sob pena de ter revogado o benefício, quem continua preenchido os requisitos contidos nesta lei
encaminhando declaração formal à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme anexo 1, sem prejuízo da fiscalização rotineira da Secretaria pertinente. Capítulo 8º, das disposições finais. Artigo 8º. Fica mantido as leis específicas de concessão de direito real de uso com destinatários certos nos termos do parágrafo único do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, revogando-se apenas as disposições compatíveis com esta lei. Artigo 9º. Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico encarregar de fiscalizar, acompanhar e monitorar o cumprimento desta lei. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Macatuba, São Paulo, 3 de novembro de 2014, Tarcísio Mateus Abel, Prefeito Municipal. Exposição de motivo. Nobres vereadores, o presente projeto tem como escopo solucionar as pendências e adequar a execução dos contratos de concessão de direito real de uso de área no Distrito Industrial, bem como da incubadora de empresa, inclusive atendendo anseio de vereador desta nobre Casa Legislativa e Associação da Cidadania Ética de Macatuba, conforme cópia anexa. É de ressaltar que o referido assunto é de tamanha importância que já chegou, inclusive, ao Ministério Público Local, que nos solicitou informações conforme cópias anexas. Referido projeto, se convertido em lei, autorizará prorrogação dos prazos estabelecidos em referidos contratos de concessão para que os concessionários que estejam em débito com as suas obrigações regularizem essas pendências, cumprindo os requisitos estabelecidos na lei concessiva e na presente, sob pena de retomada dos imóveis. A grande maioria dos concessionários vem desenvolvendo suas atividades de forma regular e o contendo gerando riquezas, empregos e crescimentos em favor da cidade, que tanto necessita na atual fase da queda brusca de arrecadação advinda da repartição constitucional de receita tributária. Com efeito, é contrário à política municipal de fomento e incentivo ao microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte, a adoção de medidas drásticas em desfavor do pequeno empresário, em antes lançar mão de mecanismos facilitadores, bastando uma atenta análise ao que dispõe a Lei Complementar número 123/2006. É preciso ter em conta que esses empreendedores, em sua grande maioria, são pessoas simples e têm dificuldade de obtenção de crédito, dada as características, dimensões e economia da cidade, prepara-se como obstáculo que os impedem, muitas vezes, de cumprir as obrigações que lhe foram atribuídas no contrato nos prazos fixados, mas sem má-fé. Cabe ao poder público disponibilizar maiores meios de facilitação para que as pequenas atividades empresariais sejam bem-sucedidas. Daí a razão de que entender que uma autorização legal de prorrogação dos contratos para que se forma derradeira os concessionários inadimplentes com suas obrigações consigam saná-las é a medida que mais atende o interesse local. Não se entenda como isso estar havendo qualquer implacência, mas um ato de sensibilidade social inserido na esfera de legalidade no aspecto discricionário conferido ao administrador público, sendo que me cumpra transmitir, entendo essas razões de presentes mensagens. Tarcísio Mateus Abel, Prefeito de Macatuba. Catando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminha as seguintes proposituras às comissões competentes. Veto número 2, do Executivo. Veto ao projeto de lei que regulamenta a denominação e alteração da denominação de vias, logradouros e próprios municipais e da outras providências.
Projeto de Lei número 35, do Executivo, dispõe sobre a instituição do Dia da Bíblia no município e da outras providências. Projeto de Lei número 36, do Executivo, cria 2 vagas para o cargo de oficial administrativo no quadro permanente de servidores públicos municipal. Projeto de Lei número 37, do vereador Júlio César Sais, denomina a Rua Antônio de Azevedo via pública que faz divisa com residencial Azevedo. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações 69, 70 e 71. Indicação número 69 de 2014. Indico ao senhor prefeito implantar projeto de restauração do passeio público da Praça Santo Antônio. Sala Augusto Daré, 28 de novembro de 2014, vereador Wilson Barbirato. Justificativa. A Praça Santo Antônio, considerada o marco inicial da cidade de Macatuba, por inúmeras décadas foi o principal local de socialização da nossa população, que lá se concentrava para participar de missas, procissões e festas religiosas. Na pavimentação da calçada foi adotada a pedra portuguesa, um tipo de revestimento constituído por pedras de formato irregular, geralmente calcária e basálticas, que podem ser usadas para formar padrões decorativos pelo contraste entre as pedras de diferentes cores. Esta arte, executada por mestres calceteiros, surge em Portugal no século XIX e hoje em dia é conhecida internacionalmente. Como diversas partes do passeio público da Praça Santo Antônio foram danificadas pela ação do tempo, é preciso que ele seja restaurado com urgência a fim de possibilitar o trânsito de pedestres e preservar esse patrimônio histórico macatubense. Cabe ressaltar que esse serviço deve ser executado por empresas especializadas, haja vista que as tentativas de reparo efetuadas por servidores públicos com a utilização de cimento apenas danificaram ainda mais o passeio público. Indicação número 70 de 2014, indica ao senhor prefeito priorizar a pavimentação do trecho da rua Pedro Soares de Almeida, localizado entre as ruas José Lopes da Silva e Antônio Romani. Sala Augusto Daré, 28 de novembro de 2014, vereador Jorgivaldo Teles de Santana. Justificativa. A rua Pedro Soares de Almeida é utilizada diariamente com acesso aos Jardins Esperança e Planalto, através da Estrada Municipal Francisco Alves Nunes. O fato do trecho daquela via pública localizada entre as ruas José Lopes da Silva e Antônio Romani não ser asfaltado causa muitos transtornos aos seus moradores devido à poeira que penetra nas casas, sujando móveis, roupas de uso diário e eletrodomésticos. Já nos dias de chuvas intensas, é a lama que dificulta a manutenção dessa limpeza. Apresentada na sessão ordinária realizada no dia 1º de dezembro de 2014. Indicação número 71 de 2014, indica ao senhor prefeito revitalizar a Praça Francisco Alves Nunes, localizada na confluência da rua Antônio Alves Nunes, José Cardoso e Antônio Gonçalves da Silva, no Jardim América. Sala Augusto Daré, 28 de novembro de 2014. Vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Justificativa. Apesar de ser fartamente arborizada, a Praça Francisco Alves Nunes não atrai muitos frequentadores, sendo que as pessoas residem em suas redondezas, atribuem esse fato à falta de infraestrutura. A instalação de equipamentos como academia ao ar livre, playground, a construção de uma pista de caminhada e a instalação de bancos e iluminação em suas áreas internas, certamente irá revitalizar a Praça Francisco Alves Nunes e transformá-la em importante espaço de lazer e revitalização de eventos. Apresentada na sessão ordinária realizada no dia 1º de dezembro de 2014. Catando o disposto no artigo 36 do Regimento Interno, suspenderei a sessão para a reunião de emergência das comissões competentes, para emissão de parecer sobre o projeto de lei número 37 do vereador Júlio César Sais. Denomina a Rua Antônio de Azevedo, via pública que faz divisa com o residencial Azevedo.
Amparado no artigo 61 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do inciso 2 do artigo 92 do artigo 125 do Regimento Interno. Projeto de lei número 32, do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2015. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em primeira votação. Nos termos do inciso 1 do artigo 92 do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 37, do vereador Júlio César Sais, denomina Rua Antônio de Azevedo, via pública que faz divisa com residencial Azevedo. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Nada mais havendo ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.